Temos conversado com você aqui a propósito deste calendário da Copa do Mundo, que coloca decisão importante do Brasil na próxima segunda-feira, às 14h. E claro que isso vai mexer com o expediente, com o trabalho de muita gente. Já conversando com os nossos ouvintes aqui, muitos explicaram que algumas empresas ou vão decretar oficialmente ali o home office na segunda-feira, ou vão fazer o expediente terminando mais cedo, ou vão interromper apenas no horário do jogo, retomando depois. É uma série de cenários aí. Do ponto de vista trabalhista, como fica essa situação? Nós estamos em contato com Antônio Vasconcelos Júnior, que é sócio e fundador do AVJ Advogados e doutor em Direito do Trabalho Empresarial. Antônio Vasconcelos Júnior, obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Jornal da CBN. Bom dia. Olá, Milton. Olá, Cássia. É um prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Uma grande alegria estar com vocês e toda a audiência do Jornal da CBN para estarmos falando de um tema tão relevante e importante para todos os brasileiros, não é? Antônio Vasconcelos, desde que ficou confirmada a partida do Brasil para segunda-feira, 14h, nós temos ouvido em alguns estados que haverá ponto facultativo. Mas quando nós estamos falando isso, nós estamos falando para o serviço público, não no setor privado, certo? Muito bem observado, exatamente. Quando nós estamos falando de ponto facultativo, nós estamos falando do funcionário público. Não tem nenhuma relação para os empregados que são regidos pela CLT, né? Não existe, é importante já destacar para todos que não existe nenhuma legislação, nada específico na lei, tratando dessa matéria sobre a possibilidade de dispensa do empregado para estar assistindo os jogos ou a conversão de algum tipo de metodologia de trabalho para que a pessoa possa estar realizando o acompanhamento dos jogos. Isso vai muito do bom senso adotado tanto pelo empregador quanto pelo empregado. E o que, do ponto de vista da lei trabalhista, pode ser feito em relação aos trabalhadores CLT? Quais são os acordos possíveis para uma data como segunda-feira com esse jogo às 14h? Cássia, a sua pergunta é de extrema importância. Por quê? Nós sabemos que, embora a legislação ela não traga essa obrigatoriedade de fazer a dispensa do empregado, nós temos mecanismos para possibilitar que, efetivamente, as pessoas consigam acompanhar os jogos. Dentre eles, por exemplo, o que é mais conhecido, mais utilizado, é o banco de horas, né? Possibilitar que a pessoa, na verdade, tenha aquelas horas destinadas para ela acompanhar os jogos e efetivamente compensar depois. O Milton tratou de um tema de extrema relevância que muitas empresas vão estar aplicando efetivamente na segunda-feira, até por conta daquele tumulto gerado no trânsito, que é a questão do home office. A pessoa, na verdade, já ficar em home office na segunda-feira, para que ela consiga, na verdade, estar trabalhando e tenha ali o horário destinado ao acompanhamento dos jogos. Mas a gente tem que lembrar que não são todas as atividades que permitem a realização do home office. Aliás, existem atividades que sequer permitem a dispensa da pessoa para que ela possa acompanhar os jogos, como, por exemplo, os hospitais, as pessoas que trabalham, na verdade, ali naquela função de extrema importância de cuidar de outra pessoa. E aí, nessa questão, por isso que eu falo que é de extrema importância o bom senso, porque aí cabe tanto ao empregado saber da importância do trabalho dele e da continuidade do trabalho dele, e do empregador também de colocar ali mecanismos para que ele possa, pelo menos, ouvir os jogos, ou pelo menos acompanhar naqueles momentos que ele não está diretamente vinculado ali a tratar do paciente, através de uma TV próxima do local onde ele fica, para que ele consiga também vibrar pela seleção brasileira. Antônio Vasconcelos, pegando o caso aqui de alguns ouvintes que dizem o seguinte: a gente vai parar durante o jogo, depois retoma o trabalho. Nesses casos, o empregador ele pode exigir que aquelas horas paradas sejam compensadas depois do horário do expediente, ou seja, estendendo o horário do expediente mais para frente? É possível sim, Milton. Inclusive, nesse sentido, né, existe uma limitação com relação ao trabalho extraordinário, que ele é no máximo de 2 horas, então isso precisa ser respeitado. E mesmo as empresas que não possuem formalmente um acordo de banco de horas, quando ela faz essa compensação dentro do próprio mês, a legislação permite que isso ocorra de maneira informal. Então, por exemplo, se a empresa adotar o seguinte: olha, ok,
vamos parar, na verdade, para verificar o jogo e a gente vai compensar isso durante essa semana ou mesmo postergando o horário na segunda-feira. É plenamente possível, inclusive sem nenhum tipo de formalidade, sem nenhum tipo de documento realizado para essa finalidade. Ô, Antônio, a gente espera que o Brasil continue avançando na Copa do Mundo. Então, se isso acontecer em próximas eventuais partidas, cada uma delas pode ser decidido com um jeito diferente. Então, você pode decidir em uma delas ter esse banco de horas que você vai compensar no mesmo dia. Na próxima partida, você pode decidir fazer essa compensação mais para frente. Não há necessidade de criar um padrão de compensação dessas horas? Cássia, nós estamos torcendo muito, né, para a seleção brasileira dar um pouquinho mais de alegria para os brasileiros, que nós estamos precisando, afinal de contas, né? Uhum. E, obviamente, não existe nenhuma regra rígida com relação a esse aspecto. Então, vamos imaginar como é segunda-feira, a empresa, por exemplo, pode estar liberando, assim como nós fizemos aqui no escritório, de liberar o pessoal a partir do meio-dia, mas num outro jogo, salvo engano, o Brasil avançando, vai ter mais um jogo que a gente vai ter esse conflito em horário comercial. Pode ser adotada outra sistemática, né? Por exemplo, colocar uma TV para todos nós assistirmos o jogo e vibrando em conjunto. Então, assim, uma medida que for tomada agora, nessa segunda-feira, ela não gera aquele famoso direito adquirido, né? Como o pessoal fala, para os próximos. Cada momento, cada situação, cada jogo pode ser uma situação nova e uma solução diferente para atender a demanda tanto do empregado quanto do empregador. E apenas para reforçar isso que você acabou de falar, se a gente olhar assim, a jornada do Brasil a partir de agora, numa suposta final, chegando até a final, somente um dos jogos cairia durante a semana, que seria nas quartas de final, um jogo marcado para o dia 15 de julho, às 4 horas da tarde. Todos os demais seriam no sábado ou no domingo, então o impacto seria menor nessa questão. Mas só para deixar aqui claro para os nossos ouvintes. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, Antônio Vasconcelos Júnior. Um bom dia para você e que o Brasil tenha boa sorte aí nessa competição. Até mais. Hilton e Cássia, muito obrigado. Seguimos forte, torcendo para o Brasil e que a gente avance e que temos mais esse tipo de cenário nesse dia das 4 horas da tarde para que a gente possa vibrar muito para a seleção brasileira. Um excelente dia para vocês e um bom dia a toda a audiência do Jornal da CBN. Muito obrigado. Sócio fundador do AVJ Advogados, doutor em Direito do Trabalho Empresarial, Antônio Vasconcelos Júnior, esclareceu para você aqui alguns desses pontos a propósito dos direitos trabalhistas. Uma pergunta que foi feita aqui